Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11 até... Aliás, capítulo 10, versículo 23 até 11, versículo 1. Diz assim: alguns dizem assim: podemos fazer tudo o que queremos. Sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. Vocês podem comer de tudo que se vende no açougue, sem terem nenhuma dúvida de consciência, pois, como dizem as Escrituras, a terra e tudo que nela existe pertence ao Senhor. Se alguém que não é cristão convidá-los para comer, e vocês resolverem ir, comam o que for posto na frente de vocês. E não façam perguntas por motivo de consciência. Mas, se alguém disser a vocês: esta comida foi oferecida aos ídolos, neste caso, não comam por causa daquele que disse isso, e também por motivo de consciência. Não estou falando da sua própria consciência, mas da consciência dos outros. Mas alguém pode perguntar: por que é que a minha liberdade deve ser diminuída pela consciência dos outros? Se eu agradeço a Deus o alimento que como, por que é que eu sou criticado se já o agradeci a Deus? Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, no caso os gentios, né? Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem a igreja de Deus. Façam como eu. Procuro agradar a todos em tudo que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. Sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Amém. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, estamos todos aqui agora para refletir nesse texto de 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 23 até o versículo 1 do capítulo 11. O texto diz que temos direito de fazer qualquer coisa, mas que qualquer coisa podemos fazer? Qual coisa? Que coisa podemos fazer? Ou seja, temos liberdade para escolher o que fazer. A vida cristã dá essa liberdade para nós. Mas até que ponto temos liberdade? Nos ajuda, Senhor, a entender esse texto e a expor esse texto. Isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a vida, ela é feita de perguntas. A vida é feita de perguntas. Quem sou eu? É uma pergunta. Que é preciso uma resposta. Quem somos nós? Eu sou livre? Nós somos livres ou não somos livres? Onde está a sabedoria? Como conhecer Deus? São perguntas que fazem parte da vida. Não é? Mas além de perguntar, devemos saber fazer a pergunta certa. Muitas vezes é preciso saber fazer a pergunta certa. Aos irmãos de Coríntios, Paulo quis chamar a atenção que eles deviam não se preocupar em perguntar assim: isso é útil? Paulo vai dizer que essa não é a pergunta certa. Isso é útil fazer? O cristão pode estar preocupado em querer saber a utilidade daquilo que vai fazer? Essa pergunta é uma pergunta errada, segundo o que Paulo nos ensina e que também serve para nós hoje. Ao invés disso, devemos perguntar o seguinte e continuar perguntando: isso que eu vou fazer glorificará a Deus? Esta é a pergunta certa, que todo cristão tem que fazer. Não se aquilo que vai fazer é útil. Ele pode ser útil, mas não pode ser pode ser útil, mas não ser benéfico. Já na questão que isto glorificará a Deus, nós estamos ampliando o efeito da pergunta e das nossas atitudes. Paulo instrui, meus irmãos, que é necessário agir de acordo com essa pergunta. Porque diz aqui: podemos fazer tudo o que queremos? Podemos, irmãos, fazer tudo o que queremos? Podemos, sim. Podemos fazer tudo que nós queremos. Mas nem tudo é bom. Nem tudo é bom. Podemos fazer tudo que queremos, mas nem tudo é útil.
pastor pode sair daqui hoje e ir para o bar beber? Pode. Ninguém vai me impedir de fazer isso. Mas não é útil. Em que isso vai glorificar a Deus? Isso não vai glorificar a Deus. Então, a questão não é a questão da utilidade, nem a questão de só ter liberdade. Liberdade nós temos para fazer qualquer coisa. Esse texto, meus irmãos, traz um ensinamento profundo. O cristão pode fazer qualquer coisa. Ele é livre para fazer qualquer coisa. Mas ele, antes de fazer, ele tem que perguntar: isso que eu vou fazer, glorificar a Deus? Se não glorificar, eu não faço. Então, o cristão tem liberdade, mas a liberdade dele tem um limite: a glorificação a Deus. Tem algum problema um cristão ir ao cinema assistir um filme? Não tem nenhum problema. Mas seria útil ir assistir um filme que, por exemplo, tente destruir os ensinamentos de Cristo? Não é útil. Eu tenho liberdade de ir ao cinema, de assistir um filme, mas se eu vou lá ver um filme que alguém, por exemplo, como a gente já viu, vão lá colocar Jesus como um gay, por exemplo, Jesus como um alcoólatra, Jesus como um pedófilo, Jesus como um que vivia nos cabarés, isso vai completamente de encontro àquilo que a Bíblia fala a respeito de Cristo. Então não é útil para mim. Eu posso assistir, posso, mas não vai ter para mim utilidade nenhuma. Então Paulo quer mostrar para a gente o seguinte, que no caso, ele toma um exemplo da carne, né, que as pessoas comiam, que eu já falei sobre isso aqui no sermão passado, de que muitos irmãos de Coríntios compravam carne no templo, carnes que eram oferecidas aos ídolos, e a carne que sobrava, ela era vendida, senão ela ia apodrecer, e era vendida para a manutenção do próprio templo. E as pessoas iam nesse açougue porque havia uma variedade enorme de carnes. Sabemos que as condições de higiene não eram as melhores, mas Paulo não está preocupado com isso aqui. Paulo está preocupado com algo mais, que é em que sentido essas carnes que eram oferecidas a ídolos, elas vão interferir na minha relação com Deus, na minha relação com o outro. Aí é que Paulo entra dizendo, preste atenção, você vai comer na casa de alguém e alguém não diz nada. Você ora, agradece e come essa carne. Mas se você chegar na casa de alguém e ele disser assim, essa carne é oferecida a ídolo, você não deve comer. Não é por conta de você, porque você tem liberdade de abençoar aquela comida e comer. Mas ele fala que é por causa do outro. A imagem que ele vai ter de Cristo através de você. Então a razão disso é evitar que alguém pense que os cristãos aprovam a adoração a ídolos. Que os cristãos adoram ou têm outros deuses além de Cristo. O objetivo é esse, ou seja, somos livres, Cristo nos libertou, porém nossa consciência deve ter o seguinte entendimento: nossa intenção no coração, nossos desejos, os efeitos das nossas ações, o resultado dos nossos desejos sobre os outros são mais importantes do que as coisas que estão envolvidas ali. Ou seja, comer a carne não é um problema. O problema está na esfera da consciência. Como o outro vai lhe ver. Pense bem. Se alguém sai daqui da igreja, ou de domingo você vem para a igreja e cruza com um irmão que está bebendo no bar. E de noite ele vem para o culto. E você diz, irmão, mas por que você estava lá? Ah, porque eu não acho nada demais. Eu não acho nada demais. Deus me deu liberdade, Cristo me deu liberdade de fazer o que eu quiser. Está lá na palavra dele. Mas aí vai caber a pergunta. Na verdade, duas. Você está preocupado só com um lado, com a utilidade daquilo. Mas a gente tem que perguntar, em que sentido isso glorificará a Deus?
Tem sentido nenhum. Sentido nenhum. Outros que são mais fracos na fé vão ver e dizer, olha, eu não sei se vale a pena a gente ir para ali, porque ali é muito liberal, vamos pensar assim. As pessoas vivem muito soltas. Pastor, uns bebem, outros a gente sabe que tem amantes, outros vivem usando drogas, outros vivem no motel com as namoradas, outros vivem de farra, outros vão para... Tudo isso é confrontado, é o que Paulo quer chamar a atenção hoje. Tudo isso é confrontado com essa realidade que nós vivemos. Então, se o rapaz ou a moça é crente, aí vem para a igreja, vai casar, mas tem um amante, a igreja sabe e não faz nada, ele está exatamente enquadrado aqui, naquele que tem liberdade para fazer o que quer, mas nem tudo é bom. Nem tudo é bom. Isso não é bom. A própria Bíblia condena. Diz, você não deve adulterar. Você não deve se embriagar. É tanto que Paulo diz, olha, não vos embriagueis, porque na embriaguez há o quê? Divisão, discórdia, contenda, pode até haver morte. Mas você tem que perguntar o seguinte, em que medida o que eu faço vai glorificar a Deus? Então, vejam só, Paulo está dizendo que a adoração a ídolos era um pecado extremamente sério. Ainda é. A adoração a ídolos é um pecado sério. Porque o segundo mandamento diz, não terás outro Deus diante de mim. O próprio Deus disse isso, vocês não vão ter outro Deus. Não façam mais de escultura para adorar. Né? Você está tirando a glória do Criador e colocando uma criatura que você mesmo fez. E você também não deve participar da adoração de ídolos de maneira nenhuma. Porque Paulo diz, como a gente viu no texto da semana passada, que isso é como que participar na mesa de demônios. Porque Paulo diz, a cada ídolo é apenas um boneco de barro, vamos pensar assim. Mas por trás dele há uma hoste das trevas que manipula, que atua para querer tirar o foco daquele em que se deve dar o foco, que é a Cristo. Portanto, Paulo diz, eles deviam, e nós também devíamos evitar, de dar a alguém a ideia de que nós aprovamos a adoração a ídolos. Aí Paulo diz, não coma essa carne. Se essa carne foi dedicada ao ídolo, você quando come ela, sabendo disso, você está dando a entender para o outro que você também adora esse ídolo. Mas aí eu trago para o dia de hoje. Se você vê o irmão com duas mulheres, como tem casos, infelizmente, dentro da igreja, o indivíduo convém com duas mulheres. Tem a esposa e a sua amante. E o pastor confronta ele e diz, você tem que deixar a sua amante. Ah, pastor, eu não vou deixar, eu amo as duas. Você está incorrendo nisso aqui. Está incorrendo na adoração a ídolo. Você está, na verdade, adorando a si mesmo. Nesse caso, o ídolo é você mesmo. É uma autolatria. Então Paulo adverte e nos chama, e está nos chamando, meus irmãos, à responsabilidade, ao dizer que temos direito de fazer qualquer coisa. E é aquilo que eu digo, olha, a vida cristã é maravilhosa, porque você é livre. Você é livre. Quando você está no mundo, você não é livre. Pensa bem. Alguém chega assim para você, olha, vamos beber. Você pode dizer hoje, eu vou. Porque você tem consciência do que você está fazendo. Quando você está no mundo, você não tem consciência, e se você disser que não vai, muitas vezes outros vão xingar até você, porque você não quer ir. Né? As pessoas até xingam você, porque você não quer ir. E na vida cristã não, você diz, eu não vou por conta disso, disso e disso. Eu não vou glorificar meu Deus e beber com vocês. Vamos para uma festa de casamento. Tem bebida na festa de casamento? Tem. Tem. Né? Você vai para o casamento de um parente não é crente, tem bebida. Você senta lá, alguém chega oferecendo para você tem o direito de dizer, quero ou não quero. É ou não é? Quando você está ligado a princípios que não são cristãos, você não precisa
nem pedir. Aliás, você nem espera chegar, você já vai procurando. E você vai se juntando com aqueles que estão ali associados. Né? Aquele grupo, você vê que nas festinhas sempre está aquele grupinho que está ali, que bebe, que conversa, que bebe, que conversa. Eles estão presos àquela realidade. O cristão não. Se quiser beber, bebe, se quiser não bebe. Aí Paulo diz, posso beber? Posso. É útil? Não. Não é útil. É bom? Não é bom. Mas eu posso. Né? Então vejam só. A liberdade cristã, meus irmãos, é um dos direitos que o cristão recebe ao conhecer a Cristo e segui-lo. Se a gente levar, por exemplo, para o lado do namoro, né? A gente vê hoje em dia que os conceitos de namoro estão bem diferentes de há uns tempos atrás. Hoje tem namoro que já tem sexo. E as pessoas, quando não sabem as consequências do envolvimento sexual, não têm ideia das consequências de que o envolvimento sexual pode levar, eles se envolvem sem problema. Muitos, quando não eram crentes, se envolveram. Mas quando você conhece a Cristo, você sabe as consequências. Você sabe o resultado das consequências do envolvimento. Porque as regras estabelecidas no mundo, você pode fazer o que você quiser. Tudo é útil. A própria palavra de Deus diz, olha, eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas convêm para um cristão fazer. Então eu tenho liberdade de poder me envolver sexualmente? Tenho. Posso me envolver? Posso. Mas seria útil para mim? Casado, com filhos? Não. Não seria útil. Seria bom? Não. Convém? Não. E a própria palavra de Deus diz os resultados. Não é? Do que acontece com a traição, quando a traição vem. Quantas famílias não foram destruídas por conta de uma traição? Quantas famílias não estão hoje dilaceradas, destroçadas por conta da traição? Por conta do adultério? Por conta de envolvimentos que foram além de certos limites? Então é necessário, meu irmão, ficar claro que a graça de Deus, e eu chamo aqui de hipergraça, ou seja, você tem liberdade de você fazer o que você quiser, mas muitas vezes tem pessoas que estão no nosso meio, cristão, vêm à igreja, andam com a Bíblia, leem a palavra, vêm na escola dominical, mas eles pensam assim, como eu estou perdoado completamente por Cristo, porque Cristo perdoa tudo, não é verdade? Ele diz, vinde como está, e você venha como você está, da forma que você está. Se você usa droga, venha. Se você não usa, venha. Se você vive na bebida, venha. Se você não vive, venha. Se você vive adulterando, venha. Se você não vive adulterando, venha. Se você vive fornicando, se você não vive fornicando, venha. Se você rouba, se você não rouba, venha. Se você cometeu assassinato ou não cometeu, venha. Se você cometeu estupro ou não cometeu, venha. Venha como você está. E o que é que Cristo faz? Transforma essa pessoa em uma nova criatura. Onde quem roubava não rouba mais, quem matava não mata mais, quem adulterava não adultera mais, quem mentia não mente mais, quem enganava não engana mais, quem vivia embriagado, caindo pelas ruas, não se embriaga mais, quem usava drogas não usa mais, porque Deus, o Espírito Santo, vai transformando o homem de dentro para fora. Vai dando qualidade de vida a essa pessoa. Vai humanizando ele àquela conformação que Deus queria quando criou o homem. Mas aí o indivíduo pode pensar assim, como eu estou perdoado completamente por Cristo, essa atitude pode levar alguns ao quê? A pressupor que, se todos os meus pecados foram perdoados, eu não estou mais sob a lei de Moisés, que a lei de Moisés estabelecia, você não faz, se fizer, morre, hoje mais não. Devo ser livre para fazer o que eu quiser. Pensa bem, irmão Juvenal. Pensa bem, irmã André, irmã Clarice. Se eu fui plenamente perdoado por Cristo, se eu tive todos os meus pecados perdoados, devo ser livre para fazer o que eu quiser. Essa é a grande questão.
Jesus perdoou tudo. Todos aqueles mais abomináveis pecados que você pode ter cometido. Mas, quando você faz isso, ele diz, olha, você vai conhecer a verdade, que a verdade é Cristo. Quando você conhecer a verdade vai libertar você. Conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, está a liberdade para você, de você poder olhar para frente e saber dizer, isso aqui é bom para mim, isso não é bom. Isso é útil, isso não é útil. Isso convém, isso não convém. Isso vai agradar a Deus, isso não vai. É nesse momento que Paulo diz que não, eu devo servir para fazer tudo o que quiser. Não. Há um limite. Eu sou livre, mas há um limite. Ou seja, embora seja verdade que muitas coisas não são pecaminosas, por exemplo, tomar um refrigerante é pecaminoso. Comete algum pecado quem bebe um refrigerante? Quem bebe um suco? Não. Quem come um sanduíche? Não. Quem vai no restaurante e compra uma comida para almoçar? Não. Quem vai para a praia tomar banho? Quem vai jogar futebol? Quem pratica esporte? Quem vai ao cinema? Quem vai para o shopping caminhar e passear apenas? Quem vai conversar? Tem algum problema? Não. Não. Não tem. Ou seja, mas a liberdade cristã tem limites. Como saber esses limites? Como saber esses limites? Primeiro, é necessário estabelecer que o cristão tem um padrão diferente para poder saber usar essa liberdade. No lugar dele perguntar, isso é muito legal. O irmão Juvenal, uma noite de lua, está bem fresquinho, sentar na frente do terraço e bater um bom papo. É uma coisa agradável ficar conversando? É uma coisa agradável. Mas, se no mesmo, nessa história, a pessoa está ali sentando e falando mal do outro, ele está fazendo o quê? Ele tem liberdade para poder conversar, mas isso não é legal fazer uma coisa dessa. Não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa. Então, ele não pode ficar achando que não podemos conversar, não estamos fazendo nada demais, só estamos conversando. Você não está agredindo ninguém fisicamente, você não está machucando ninguém de forma indireta, de forma direta, mas indiretamente você está cometendo erros, está falhando. Então a indagação, meu irmão, tem que ser feita é o seguinte: isso edifica a mim e aos outros? Bater papo, conversar, contar, falar sobre a vida é algo muito bom, é até saudável. Edifica, muitas vezes você conta história de vida, problemas que você passou, né? As pessoas estão trocando ideias e falando de problemas, às vezes do dia a dia. Você diz, rapaz, eu passei por tal problema, e eu reagi dessa forma, até a palavra de Deus me diz que eu tenho que agir assim, e eu fiz isso, e realmente, conforme a palavra de Deus, deu tudo certo, o resultado foi esse, foi positivo, e hoje eu estou aqui para contar a história. Ou seja, é uma conversa que edifica. Mas está lá o irmão, só com efeito pedagógico, está o irmão André e o irmão Juvenal na frente de casa, aí passa uma moça muito bonita, aí você começa a olhar para a moça e começa a descrever as características físicas, já jogando segundas intenções na conversa. Essa conversa não edifica. E é só conversa, é só um bate-papo, mas essa conversa não vai edificar. Né? A outra pergunta que você vai fazer, isso vai promover Deus de alguma forma, a sua conduta, o seu procedimento, e não só na conversa, mas em qualquer coisa. Eu lembro de uma certa vez, eu estava assistindo um programa, e o rapaz chegou e trouxe um anel, e ele era um avaliador, e ele perguntou, você quer vender por quanto esse anel? Aí a pessoa disse, olha, eu quero vender por R$100, vou dizer o valor, só para que a gente tenha entenda, né, facilmente. Aí ele trouxe um avaliador, e o avaliador avaliou aquele anel em R$70 mil. Aí ele voltou com o anel e disse, olha, você queria quanto esse anel? R$100. Eu sou o dono, está aqui o certificado que eu sou o dono e tal. Ele disse, olha, eu trabalho de forma honesta, e eu vou dizer, esse anel seu não só vale R$100, ele vale R$70 mil.
pessoa tomou até um susto. Ele foi honesto no proceder dele? Foi. Isso edifica? Edifica. Porque edifica no seguinte sentido: as pessoas, quando olharem para você, veem que você é uma pessoa honesta. Veem que é uma pessoa honesta. Aí o que foi que outra pessoa fez? Ele disse: qual preço você quer agora? Aí outra pessoa disse: eu quero 70 mil reais. Que é o valor que ele deu. Ele disse: mas você queria 100, né? Você agora... Ele não disse isso, mas comigo eu disse: olha, a atitude da pessoa não foi honesta. Não é que ele deveria vender por 100. Ele disse: olha, nós temos que chegar então no meio termo. Que seja bom para você e seja bom para mim. O valor custa 70 mil. Então vamos fazer o seguinte: eu vou vender por 35. Porque você tem que revender, ter lucro, você paga imposto. Não é? Você tem que manter a empresa, tem funcionário para pagar. E não dar aquela risada querendo levar vantagem em cima do outro, que na verdade alertou ele. É isso que Paulo diz, que nós devemos promover a excelência de Deus aos outros. Então, meus irmãos, a abordagem não está na questão no que é lícito fazer. A abordagem não é essa. Eu posso fazer isso? Pode. Algum crime, irmão André, de alguém sair e ir para um bar beber? Não. Algum crime de alguém ir para uma festa? Não. Comete crime alguém que vai para um inferninho beber ou participar da festa ali? Não. Se fosse crime, a polícia fecharia todos os inferninhos. Não é? Não há crime. Mas é lícito? Não é crime. Mas ao cristão convém fazer? Participar? Não. Ele está livre para poder ir. Mas ele vai chegar e dizer: não, isso aqui não vai glorificar a Deus, isso não edifica nem a mim nem aos outros, isso não vai promover a excelência do reino de Deus. As pessoas vão olhar para, eu vou dar um exemplo comigo, vão olhar para o pastor e dizer: olha, o pastor está domingo na igreja pregando, ele está na quarta-feira lá ensinando, na escola dominical, mas a gente viu, teve gente que viu ele no inferninho, lá para lá de Recife. Estão entendendo? Bebendo. Eu vou promover o reino de Deus dessa forma? Não vou. Agora também não vou promover o reino de Deus não indo dizer: meus irmãos me convidaram para ir, eu não fui. Também não. Porque isso é questão do relacionamento pessoal dele com Deus. Deus é que está observando, né? Vendo as nossas atitudes, como nós temos que proceder. E eu sempre digo: nós temos que proceder tendo consciência de saber que qualquer coisa que eu for fazer, o meu caráter vai ser definido quando eu faço algo quando ninguém está vendo. Roubar não é lícito, né? Furtar não é lícito, nem roubar é lícito, ou seja, é proibido por lei. Comete um crime quem furta e quem rouba. Se eu, por exemplo, estou vendo aqui, sabendo do irmão caderno, é bolsa da irmã. O celular do irmão Juvenal está ali, ele sai, e eu vou lá e pego o celular. Ele não viu, esqueci. Eu boto no meu bolso e vai embora. Cometi furto? Cometi um furto. É lícito? Não. A própria lei condena. O Código Penal condena isso. A palavra de Deus condena? Também condena. Mas ninguém viu. Ninguém viu. Vai manchar o meu caráter? Porque ninguém viu? Mancha sim, mas não pelo que os outros viram. Não porque os outros viram. Mancham sim porque a minha atitude, independente de estar presente alguém ou não, ela não é lícita. Não é boa, não convém a mim fazer isso. Então muitas vezes a pessoa pensa: rapaz, eu tenho liberdade na vida cristã de fazer o que quiser, ninguém está vendo. O pastor não está vendo. O diácono Juvenal não está vendo. O diácono André não está vendo, a diaconisa não está vendo. Não tem ninguém me vendo o que eu vou fazer. Eu vou fazer. Porque Deus perdoa. Está errado. Paulo está dizendo que você está errado, você não entendeu o que é liberdade cristã. Pelo contrário, a liberdade cristã lhe dá condições de ver uma situação como essa e dizer: eu não vou fazer isso, porque não vai glorificar Deus. Você não tem que estar preocupado, meu irmão. É aquilo que
chamo do seguinte: você não tem que estar preocupado com o que os outros pensam. Você tem que estar preocupado com o que Deus pensa em você. O que Deus acha disso? O que é que a palavra de Deus diz? Não faça. Isso é que importa. E aí, independe, meu irmão, de ter presença de alguém ou não, você não faz. Então, meus irmãos, a razão disso é evitar que os cristãos ajam de tal sorte que possam dar a entender que eles adoram ídolos. Quando alguém furta, a Bíblia diz: não roube. Né? A Bíblia diz: não roube. Por quê? Porque você está adquirindo algo que não foi com o seu esforço. Por isso que a Bíblia condena. Cada um consiga aquilo com o seu trabalho. Cada um adquira um bem segundo o seu esforço. Então, meus irmãos, a mensagem-chave dessa passagem é que a nossa intenção e os efeitos das nossas ações, ou seja, a intenção do meu coração, que muitas vezes quer me enganar, e me engana às vezes, e os efeitos das nossas atitudes e ações, meus irmãos, sobre os outros são mais importantes do que as coisas que estão envolvidas. Ou seja, o irmão esqueceu o telefone. O que é que eu tenho que fazer? Se eu não vejo mais, guardo o telefone. Quando encontrar ele domingo, irmão, está aqui o telefone, você esqueceu. Esqueceu o dinheiro. Você vai lá e vê a carteira, eita, ou encontrou na rua. Aí eu conheço essa pessoa. Rapaz, ele mora do outro lado da cidade. Eu estou sem dinheiro. Tenho aqui R$100. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou gastar esse dinheiro? Não. Pega essa carteira, vê uma forma de encontrar ele e entregar. Com dinheiro. Essa é a atitude que você tem que ter, porque é mais importante os efeitos das suas ações sobre os outros. Às vezes, meus irmãos, fazer coisas lícitas podem prejudicar o outro em vez de edificar. É lícito ir ao barzinho beber? É. Mas prejudica você e prejudica o outro. Aquele irmão mais fraco na fé, você passar e vai ver: meu Deus do céu. Domingo eu estava na igreja e eu encontrei o pastor bebendo. Não, mas tem que falar que é o exemplo melhor que a gente pode dar. E aí você encontra ele, o mais fraco na fé, aquele novo convertido, mas eu não vou para a igreja. Como é que ele fala que o crente não pode viver com esse tipo de procedimento e ele mesmo faz? Então, para cada um, por isso, meus irmãos, cada um busca o quê? O bem do outro. Busque o bem do outro. Porque sempre há alguém mais fraco na fé do que você. Sempre há, irmãos. Alguém do nosso lado, às vezes da nossa igreja, mais fraco na fé do que nós. Sempre tem. Sempre vai haver. Gente com a fé mais madura, com uma fé equilibrada. Outros que estão começando a vida cristã com a fé mais fraca no sentido é que ele não possa, não tem força, é no sentido de que muitos conceitos ele não tem, ele não entende, né? E ele infelizmente às vezes fraqueja. Vou só contar um exemplo também que aconteceu comigo. Novo convertido, uma semana de crente, eu estava aqui na cidade trabalhando, meu pai tinha um depósito de bebidas, e eu entregando bebida no carro, dirigindo. Entregava, trabalhava com meu pai. Já. Aí trabalhava com meu pai. O que acontece? O irmão passou por mim uma semana convertido. Aí me viu de bermuda, todo sujo, porque estava trabalhando, né? Carregando o grado no lombo. Olhou para mim, para cima, para baixo, perguntou: o irmão ainda está na fé. Ou seja, ele quis dizer o seguinte: o irmão, por estar vestido com essa roupa, provavelmente se desviou. Ele quis dizer isso, o que é uma grande besteira, o que é uma grande bobagem, porque não é a roupa que vai demonstrar a tua fé e nem o teu relacionamento com Deus.
E aí eu olhei para ele e eu na hora, ele disse assim, Pai do Senhor, o irmão ainda está na fé. Eu disse, aí eu pensei, eu acho que ele é crente. Então o senhor era crente, você era. Aí eu disse a ele assim, eu estou na fé sim. O que é que eu estou querendo chamar a atenção aqui, meus irmãos? É que o irmão, por ser mais fraco na fé, por ser mais forte, ou um pouco mais experiente, na verdade ele era o mais fraco na fé, e o mais forte era eu, porque eu disse a ele, qual o problema? Continuei no domingo, eu fui para a igreja. Estou até hoje. Estou até hoje. Estou até hoje. Não tenho tido boas notícias. Não tenho tido boas notícias. Mas vejam só, que bobagem. Isso é aquela história, buscar o bem do outro. Imagine mesmo assim, irmão Juvenal, alguém que entrega a sua vida a Cristo, e ele chega assim, pastor, eu tenho um problema sério, eu luto contra as drogas. É mesmo. Aí ele vem um domingo, vem no outro, você vê que ele está lutando, está em dificuldade. Quando é um belo dia, chega alguém da família e diz, pastor, fulano não veio, ele está lá na praça, sentado, usando droga. Você que é mais maduro na fé, o que você tem que fazer? Você vai chegar lá e ficar apontando o dedo, dizendo que crente é você? Não. Você tem que chegar, meu irmão, o que foi que aconteceu? Pastor, estou com um problema. Eu digo, olha, dentro das minhas limitações, dentro da realidade da nossa igreja, vamos fazer o seguinte, você quer por cento de recuperação, se tratar. O amor de Deus nos constrange a fazer isso. E não a chegar e julgar o outro. E dizer que crente é você. Domingo você levantou a mão, domingo você veio, tem uma Bíblia e você faz isso no dia de culto. Não, é isso que Paulo está dizendo. Que eu tenho que ter essa maturidade. Nós temos que ter essa maturidade com relação àquele outro que é um pouco mais fraco na fé. Então, se eu sentar lá, aí ele diz, pastor, senta aqui comigo, aí eu sento. Ô irmão, senta aqui comigo, aí senta. E você está conversando, você tem que demonstrar maturidade. E dizer que quer ajudá-lo. Então, para cada um de nós, meus irmãos, que conhecemos um pouco da verdadeira extensão da liberdade que Deus nos dá em Cristo, nós temos que pensar o seguinte: nós temos que advogar uma filosofia de vida, um estilo de vida, onde Cristo é o parâmetro, Cristo é a régua, Cristo é o padrão. Eu vou me tornar igual a Cristo? Não. Mas está lá estabelecido o padrão. Eu tenho que seguir esse exemplo. Esse é o exemplo que eu tenho que seguir. Eu vou cumprir todos os mandamentos? Ser plenamente perfeito como Cristo? Não. Mas eu tenho um padrão que está estabelecido. É como alguém que vai levantar uma parede. Qual é o padrão que está estabelecido? Você tem que usar um fio de prumo, uma régua, uma linha. Esse é o padrão. Uma certa quantidade de massa, aquela dosagem da massa correta. Isso é o padrão. Então, se eu não faço a casa com esse padrão, o que é que acontece com a casa depois? Ela cai. A mesma coisa a nossa vida em relação a Cristo. Está lá estabelecido o padrão. Então eu tenho que, como cristão, olhar o padrão que é Cristo e seguir. Aos poucos, estou lá. Olha, o padrão é o seguinte: eu tenho que mudar meu linguajar, minha forma de falar. Eu falo muito palavrão, então eu não vou mais falar. Eu não tenho que parar de falar. Você vai uma hora ou outra, vai falar? Vai. Você imagina uma vida toda habituada a fazer isso. Então você está ali no processo de mudança. É o padrão. Eu era muito mulherengo, muito namorador, vamos dizer assim, né? Eu tinha minha esposa, mas tinha inúmeras namoradas fora. Mas o padrão de Cristo é o quê? Tenha a sua própria esposa e cuide dela. Então eu tenho que lutar para abandonar completamente essa vida que eu vivia e estabelecer esse padrão. Esse é o padrão de Cristo. O padrão de Cristo é o seguinte: eu vivia de criar intriga. Era o tipo de pessoa que na conversa eu sempre colocava uma palavra para fazer intriga. Eu sempre uso esse termo, né? Gostava de apagar o fogo com gasolina.
só aumentava, né? Só aumentava, apagar o fogo com álcool, só aumentava. Então eu tenho que mudar o padrão, porque o padrão de Cristo é o quê? Eu tenho que ser pacificador. Eu tenho que ser um admoestador, eu tenho que ser longânimo, eu tenho que ser paciente. Eu tenho que trazer o quê? Harmonia nos lugares onde eu chego. Esse é o padrão. Então eu tenho que deixar de ser aquele incendiário para tornar-se agora um bombeiro. Aquele que apaga os incêndios, aquele que luta para manter tudo na mais santa paz e na maior harmonia. Mas hoje em dia, meus irmãos, muitos vivem aquela filosofia de que tudo é permitido. Tudo é permitido. Essa é a filosofia hoje. E Paulo, em contraste, diz que agora o padrão para todo cristão deve ser o que está, por exemplo, escrito no versículo 24. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. Ou seja, não procure o seu próprio bem, mas o bem do próximo. Mas entenda, ele também diz lá na frente, mas peraí. Quer dizer, minha liberdade vai ser diminuída pela consciência dos outros? Quer dizer, eu vou deixar de fazer muitas coisas que eu gosto por causa dos outros? Não, meu querido, isso não é o tempo todo. Isso é em alguns momentos. Isso é em alguns momentos. Paulo, por exemplo, deixou de receber salário, deixou de ser remunerado para... Traga-me um pouquinho, Ronaldo. Para que os irmãos e os outros não pensassem que ele pregava o evangelho em troca de dinheiro. Foi por um momento. Foi por um momento. Ou seja, ele reforça, meus irmãos, que nós temos direitos, mas o bem espiritual do outro é mais importante. E foi o caso de Paulo. Não preferiu receber nada, trabalhar, levantar o sustento com o próprio trabalho dele, para que ninguém dissesse que ele pregava o evangelho por dinheiro. Ou seja, isso é viver a lei de Cristo. Essa lei de Cristo diz o seguinte: temos que amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, amar o Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, essa é a lei que Paulo quer que a gente aplique no lugar daquela ideia, ou seja, essa é a filosofia que Paulo quer que a gente aplique. A lei do amor de Cristo no lugar daquilo que tudo é permitido. Cada escolha que o cristão deve fazer e faz deve depender se essa atitude dele vai trazer glória para Deus, vai glorificar a Deus. É necessário considerar, meus irmãos, e você considere que a sua atitude muitas vezes pode servir de pedra de tropeço. Pode ser um obstáculo à fé do outro. Ou mesmo afetar o relacionamento dele com o pai. Pensa bem, vamos pegar um exemplo que eu pensei aqui agora. Um irmão vem para a igreja no domingo. Durante a semana, ele passa a semana todinha brigando com todo mundo, falando palavrão na vizinhança dele, esculhamba um, fala mal do outro, briga com um, xinga o outro, aí domingo ele vem para a igreja. Aquelas pessoas que estão ao redor dele sentirão o desejo de vir para a igreja com ele? Não. Ele está sendo pedra de tropeço para os outros. Ele está sendo um obstáculo à fé do outro. Porque o outro vai dizer, mas peraí, se for para conviver com o indivíduo daquele, ou seja, durante a semana ele é uma pessoa e no domingo ele é outra, eu não vou para onde ele vai. Aquele lugar não muda ninguém. Aquele evangelho não muda. Aquela mensagem não transforma. E o que é que a gente pode imaginar? A mensagem de Cristo transforma. O que acontece é que aquela pessoa não aceitou a Cristo verdadeiramente. Não entendeu quem é Cristo na vida. Com base nessa lei maior, meus irmãos, que é a lei do amor, Paulo nos exorta que nós, como leitores,
devemos ter muito cuidado no uso da nossa liberdade cristã, para que não sirva de empecilho, para que os outros possam chegar ao pleno conhecimento de Cristo por meio da fé. A conclusão que nós chegamos, e nós precisamos ter sempre em mente, é o seguinte: não devemos ser infiéis, imorais e idólatras. É o fechamento desse versículo, desse capítulo. Ele fecha toda a ideia desenvolvida de mais 2 capítulos atrás. Não devemos ser infiéis uns aos outros. Não devemos ser imorais. E é quando se fala em imoralidade, meus irmãos, aí está envolvido fornicação, adultério, aquilo que a gente chama de boca suja, né? Aquele que fala muito palavrão, aquele que xinga, aquele que esculhamba, aquele que, ele é, como a gente fala, é balista, né? O pessoal diz, né? Que dá bala nos outros. Então, e não devemos ser idólatras. Isso porque isso para o bem das consciências daqueles que assistem à nossa prática de vida cristã. Se eu sou alguém que vive uma vida imoral, as pessoas estão olhando para mim. A gente pensa que não, mas o cristão, ele é alvo dos olhares. Por quê? Porque ele diz para todo mundo: olha, a partir de agora eu sigo a Jesus Cristo. E o mundo sabe que o padrão de Jesus é bem diferente do padrão do mundo. As pessoas sabem. Um cristão não pode estar enganando os outros. O cristão não pode estar mentindo. O cristão não pode estar com um procedimento aqui e um procedimento acolá. O cristão não pode ser aquele que no domingo ele bota a Bíblia e durante a semana ele é aquele terror na região onde ele mora. Faz confusão com todo mundo, xinga todo mundo. Não pode ser. Ou seja, o Evangelho não transformou essa pessoa. Então Paulo diz que por conta das consciências daqueles que assistem nossa prática de vida cristã, nós devemos ter uma prática moldada na seguinte questão: tudo que eu faço, eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas só sou livre para fazer aquilo que glorifique a Deus. Isso vai servir tanto na minha vida prática, para os outros crentes, como também para aqueles que não são crentes ainda. E eu estou dizendo isso, meus irmãos, mas para a gente encerrar, que o irmão não acha que tem que entrar numa paranoia de tudo que for fazer. Olha, eu vou tomar um banho, será que isso vai glorificar a Deus? Eu agora vou comer esse prato comigo, será que isso vai glorificar a Deus? Olha, eu agora vou vestir essa roupa, será que isso vai glorificar a Deus? Eu vou sair de carro, eu vou pegar essa roupa, será que vai glorificar a Deus? Não, não é isso. Não é nesse sentido. É de forma mais geral, meus irmãos, certas práticas de vida, de relacionamento, de cuidado, dentro da família, fora da família, com o irmão, nos negócios, nos relacionamentos. Então, nós somos livres em Cristo e verdadeiramente livres, meus irmãos, nas nossas escolhas diárias. Mas não devemos esquecer que tudo aquilo que eu posso fazer, antes de fazer, eu tenho que ter consciência se aquilo glorificará a Deus ou não. Amém? Amém.